No livro de 1 João, no capítulo 5, o versículo 4, diz: todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? No versículo 9 diz assim: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é esse, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não crê no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Louvado seja Deus, né? Certa vez, Nicodemos, ele à noite foi ter com Jesus e ele diz assim: ninguém pode fazer o que o Senhor faz, ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não for com ele. E aí Jesus diz assim: para você ver isso, para você ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Porque o que é nascido da carne, depois ele fala, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Importa nos nascer de novo. Aí ele diz: como que eu vou nascer de novo, sendo um homem velho? Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer? Não, Nicodemos, você tem que nascer agora do Espírito. Então, quando a Bíblia ela fala assim que todo aquele que crê será salvo, parece uma coisa tão simples, mas o testemunho que Deus deu é esse, que Deus ele enviou o seu Filho para que todo que nele crê não morra. Isso é o plano de Deus. E Deus testemunha. Ele diz aqui: se nós recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é muito maior. E aí ele acima dá um testemunho que diz assim, no versículo 7, 3 são que testificam no céu. 3 testificam essa verdade. Porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala sobre Jesus. Tudo que está escrito na Bíblia fala sobre Jesus. Por exemplo, no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 44, diz assim, Jesus fala assim: tudo que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, testificam de mim, falam sobre mim. Então, desde o livro de Gênesis até Apocalipse, Deus está dando testemunho sobre seu Filho Jesus. É tanto que Isaías fala sobre a profecia a respeito de Jesus, da vinda dele, fala sobre o sacrifício dele, o livro de Salmos fala, e no Novo Testamento, quando João Batista olha para Jesus, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é primeiro do que eu, porque ele foi antes de mim. Eu não conheci, mas o que me mandou a batizar com água, disse: sobre aquele que desceu o Espírito Santo, é esse que nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí, diz assim, 3 testificam no céu. Quem que testifica no céu sobre essa verdade? Que o testemunho de 2 ou 3 é verdadeiro. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E os 3 são um. E na terra? Quem é que testifica na terra? O Espírito, a água e o sangue. É interessante que Jesus, ele desceu do seu trono de glória e ele veio na terra, e a Bíblia diz que ele se fez lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, fala que ele se tornou como homem, semelhante aos homens, se fez como servo, tomou a forma de homem, por isso que a Bíblia diz assim, o verbo, a palavra, Deus, se fez carne e habitou entre nós, e ele cumpriu um ritual que era humanamente, que o camarada precisava cumprir, e ele cumpre sem precisar. Ele foi batizado nas águas, e as águas é o batismo do arrependimento. Mas ele tinha que cumprir toda a lei, que o homem tinha que passar por esse processo. E isso testifica, a água testifica no batismo das águas, e do céu, quando ele sai das águas, uma voz ouviu-se do céu. Eles ouviram uma voz que dizia assim: este é meu filho amado, em quem eu me alegro. Deus testificando que esse, como se Deus falasse assim: ó, ele é o cara, é esse que veio para salvar o mundo. Esse é o filho que eu estou enviando ao mundo para salvar. E ele cumpre isso. E depois a água e o sangue, que quando Jesus ele foi crucificado, porque a Bíblia fala assim: maldito aquele que for pendurado no madeiro. E a Bíblia diz que ele se fez maldito por nós, ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição por nós.
Então, quando ele foi crucificado, e ele diz assim, está consumado, e ele rende o Espírito, e ele entrega o Espírito a Deus, diz a Bíblia que os céus, houve trevas na terra, houve terremotos, a terra se abriu, o véu do tempo se rasgou de cima a baixo. Você vê que o universo, houve vamos dizer assim, um silêncio, houve uma tristeza, porque, vamos dizer assim, uma revolta, porque na cruz Jesus era maldito. Mas foi Deus que quis assim. Tem um texto aí no Salmo 118 que diz assim, esse é o dia que Deus fez, alegremos nele. Foi Deus que fez isso. Isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos, porque foi necessário, foi preciso, era importante que Jesus viesse na terra para morrer por nós. E Deus testifica isso. Deus testifica isso, que Jesus, a Bíblia fala em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que ele envia o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Olha que interessante. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé nele. A gente tem que crer que nós não somos salvos por obras, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Tem uma referência aqui no versículo 3, diz assim, essas coisas eu vos escrevi, para que vocês saibais que tendes a vida eterna e para que você creia no nome do Filho de Deus. E o versículo 20 diz assim, sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Ele nos deu o conhecimento, louvado seja ele. É interessante que Jesus fala assim para os discípulos, lá no livro de João, no capítulo 14, olha, é importante que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos. É como se ele dissesse, eu vou ser preso, vou ser condenado, vou ser crucificado, vou ser morto, vou ser sepultado, vou subir ao céu. Vocês não vão ficar só. Eu vou enviar da parte do Pai o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito que o mundo não vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque ele habita em vós. Olha que coisa interessante. E João 1,12 diz assim, a todos quanto receberam, deu a eles o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, é uma testificação. E quem é que confirma isso? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, ele convence o homem da justiça e ele convence o homem do juízo. Do pecado, e deixa claro em João 16,9, do pecado, porque não crê em mim. Por isso que a vitória que vence o mundo é a nossa fé nele, nós cremos. E porque quem não crê, segundo a Bíblia, diz a Bíblia, está condenado. Quem não crê já está condenado. Então, a palavra de Deus, ela deixa claro isso, que o Espírito Santo de Deus, ele nos convence do pecado. E qual é o pecado da humanidade? O pecado é não crer em Jesus. Do pecado porque é não crer em mim. Da justiça. Qual é a justiça? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, a justiça de Deus se cumpre em Jesus. Era preciso que ele fosse bom. Por isso que existe o mundo antes de Cristo e depois de Cristo. Porque Jesus, ele veio na terra para mudar a história do homem, para mudar a história da humanidade. Ele veio para dar a vida dele, porque ele veio para salvar a humanidade perdida. Deus amou o mundo que enviou o seu Filho. E a Bíblia fala assim, que ele veio buscar, ele veio salvar o perdido. Quem é que está perdido? Todo mundo, porque aqui diz assim, sabemos que somos de Deus, o versículo 19, e que todo mundo está no maligno, está colocado no mal, porque o salário do pecado é a morte. Todos morreram, todos carecem da glória de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, é preciso eu acreditar, e o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Qual é o juízo? Que Deus, ele foi morto, foi sepultado, mas ressuscitou e subiu ao céu. E diz assim, vou preparar lugar para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Né? Mas a palavra de Deus diz que o juízo se cumpre aí, porque ele veio para salvar, e todo aquele que crê será salvo. E quem não crê já está condenado. E aí a Bíblia fala assim, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e ele já nos deu entendimento para nós conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos.
isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este, Jesus, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A palavra de Deus no livro de João fala assim: trabalhai agora, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho de Deus nos dará, porque a este Deus, o Pai, o selou, foi selado. E aí disseram para Jesus: o que nós faremos então para executar a obra de Deus? Em João 6,29 diz assim: a obra de Deus é esta, que você creia naquele que Deus enviou. Então, a Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Mediante a fé. Então, mediante a fé, onde o testemunho de Deus, ele testifica, ele testemunha que ele enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não morra, e quem crê no Filho tenha vida, e quem não crê no Filho não tenha vida. Louvado seja Deus. Isso é o testemunho das Escrituras Sagradas. E a vida eterna é essa, você creia naquele que ele enviou. E a Bíblia fala que quando eu for levantado da terra, eu vou atrair todos para mim. Né? E a Bíblia diz assim: importa agora que ele cresça na nossa vida e que eu diminua. Então é muito importante nós entendermos que no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por isso que a palavra de Deus, ela diz aqui, João 5:4, todo o que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. Todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Fecha teus olhos, quero orar pela tua vida. Toda glória a Deus, todo louvor, toda adoração ao teu nome. Muito obrigado, Deus querido, porque a tua palavra é viva, a tua palavra ela é eficaz. A tua palavra diz que por meio dela nós somos santificados. Deus, nós somos limpos pela tua palavra. O Senhor tem feito coisas tremendas e maravilhosas e tem colocado fé, esperança e confiança nos nossos corações. E a fé é a certeza, é a prova de fato, de coisas que nós não vimos. Nós entendemos isso, Deus amado. E a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar o Senhor, porque o Senhor testificou que o Senhor enviou o seu Filho ao mundo para salvar, ó Deus, a humanidade perdida, e nós somos muito gratos porque hoje nós temos discernimento, hoje nós temos entendimento, e no que é verdadeiro nós estamos, Pai, é em seu Filho Jesus Cristo. Isso é testemunho, ó Deus amado, da tua palavra que vem para nos ensinar, para nos corrigir, para nos exortar, para nos colocar no verdadeiro caminho, Deus amado. Louvado seja teu nome. E nós queremos aprender a cada dia a andar, a caminhar e a viver de acordo com a tua palavra. E queremos que o teu nome nas nossas vidas seja sempre motivo de louvor e de adoração. Continue trabalhando, continue operando, continue fazendo milagres nas nossas vidas, para a glória do teu nome. Nós, ó Deus amado, somos muito gratos por aquilo que o Senhor faz. Muito obrigado, Deus amado, pelo teu carinho, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Nós te agradecemos em nome de Jesus.